todos os dias uma notícia. Eita, eu tô piscando aqui, sobrepondo a sua imagem, Glaucio. Rapaz, a última agora. Pastor. Gente, preste bem atenção, tá? Aqui não é uma crítica em juízo de fato ou de valor, ok? Sobre a opção sexual de qualquer pessoa. Nós só queremos rasgar o verbo, desmascarar, mostrar que essa caterva ou essa pandemonia que se instaurou no Brasil, o bolsonarismo, nada mais é do que um relativismo. Essas pessoas não têm absolutamente compromisso com a verdade. Eu estou tirando desse círculo de generalização aqueles ignorantes, pessoas que, como um país totalmente bestializado, idiotizado, ainda mais pós Olavo de Carvalho, sequer sabe o que é política e vai repetindo aquilo que ouve, né? E vai repetindo, e acaba acreditando que realmente está defendendo a verdade, faz parte de um movimento, de fato, de defesa da família, da ordem, da paz pública. E essa imagem, ela é uma imagem, eu sei, muito pesada, não é verdade? Muito pesada. São aqueles que gritam Deus, pátria e família. São aqueles que usam a religião e a fé sem generalizar. Não quer dizer que todo pastor que votou ou apoiou Bolsonaro pratica a promiscuidade. Bem, eu digo apenas que estava por conveniência ou totalmente em um estado de insanidade, para não dizer imoralidade de fato, nesse sentido. Não é verdade? Antes eu não digo nada, porque pode se dizer assim, eu não sabia, ninguém tem bola de cristal. Até aí tudo bem. Como diz o ditado, Glaucio, errar é humano, permanecer no erro não é burrice não, é falta de vergonha na cara. E veja, esse pastor evangélico aí foi um dos responsáveis e envolvido em manifestações contra o Estado Democrático de Direito, e agora vazou o seu vídeo. E para dar notoriedade é preciso que eu mostre aqui, ok? A matéria, vou pegar a matéria. Opa, vamos lá, porque aqui nós temos que mostrar. Olha, todos os créditos ao portal pragmatismopolitico.com.br. É matéria nova, fresquinha do dia. Pastor bolsonarista tem vídeo íntimo vazado com outro homem. Lembrando, Glaucio e o Alessandro não estarão fazendo qualquer tipo de juízo ou de fato de valor em relação à opção sexual de ninguém. Estamos falando do caso em si, ok? Do relativismo moral, da sem-vergonhice, daquilo que na verdade os bolsonaristas dizem que são e não são. Muito bem, a matéria diz o seguinte, Glaucio, meu amigo, preste atenção. Religioso foi flagrado em um momento de intimidade, de love you, na cama com outro homem. As imagens também mostram bebidas alcoólicas. Mano, não foi só um momento ali de afetividade, de troca, né? De TPA, não. Havia algumas coisinhas a mais ali. As imagens também mostram bebidas alcoólicas e fumaça. Glaucio, como diz o ditado, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Bem, eu também não tenho nada contra quem gosta de puxar o seu baseadinho, né? Se trabalha, se paga suas contas, se não vive roubando para sustentar o vício, dando dor de cabeça à sociedade, à polícia, que tem que fazer o seu trabalho. Nada contra, ok, gente? Presta atenção. O pastor tem milhares de seguidores nas redes. Só esse tipo de gente, Glaucio, que influencia, que vai para as redes sociais, entende? Eu fui muito atacado aqui no município de Talcara de tentar mostrar para esse povo, sabe, as contradições do bolsonarismo. E ele participou da manifestação bolsonarista e se autoproclama, Glaucio, tá sentado? Patriota. Segundo o portal, ele divulgou um vídeo para tentar se justificar e bloqueou o setor de comentários. E ele colocou, abre aspas, segundo o portal, quem me conhece sabe, reticência, conto com suas orações.
ninguém derruba. Glaucio, eu vou ler de novo. Abre aspas. Quem me conhece sabe. Conto com suas orações, ninguém derruba. Quem Deus levanta. Fiquei dando a ele uns pouquinhos, né? Só o próprio indivíduo, né? Ele se derruba. Deus não levantou ninguém, rapaz. Onde que Deus te levantou, canalha? Tava uma benção. Desmoralizando ainda. Bem, eu não sei se eu posso dizer, tá, Glaucio, aqui, se existe ainda alguma coisa, porque os escândalos, desde que os evangélicos passaram a participar da vida política, lá nos idos de 94, quando Fernando Henrique Cardoso de Mello foi eleito presidente da República, e os membros da Igreja Universal, bem como também os pastores, lembra do pastor Ricardo, né? Da Universal, dinheirão, lavando dinheiro, aquela coisa toda. Os pastores viram que havia uma maneira de se enriquecerem mais rápido, já porque num país de tanta miséria, de tanta desigualdade, de tanto tudo, diz minha oferta, não dá para ter jatinho, cabeça de gado. É evidente, gente, que eu não estou colocando aqui no pacote os demais pastores. Tem muita gente boa aí, gente que acredita na Bíblia, na fé, em Jesus, pessoas sérias, com compromissos de pequenas ou grandes igrejas. Não estou aqui generalizando, mas a grande verdade é que a Igreja Evangélica Brasileira, sobretudo liderada aí, semi-liderada, né, por esse pastor picareta chamado Silas Malafaia, entre outros, na verdade, tem pervertido de fato os bons costumes daqueles que deveriam estarem comprometidos única e exclusivamente com a fé, sabe? Olha, todos sabem que eu sou agnóstico, sou teólogo de formação, filósofo, escritor, não tenho absolutamente nada contra quem acredita em Jesus, acredita em Deus, professa sua crença. Por mim você pode ser espírita, católico. Bati um papo maravilhoso com o padre da nossa cidade, converso com todos os cristãos, pastor Robério Areias, pastor da Assembleia de Deus aqui do município de Italcara, pastor Otoniel, seu irmão. Eu tenho boas relações, podemos discordar, pensar cada um, o que não pode é o desrespeito. Portanto, eu quero dizer que esse camarada usa nome de pastor, ele não representa de fato, sabe, o pouco de decência que existe nos círculos evangélicos, ok? Não representa, e portanto é evidente que a gente não pode generalizar e dizer que todos os pastores são farinha do mesmo saco, que aí eu estaria aqui, na verdade, sendo até um tanto agressivo a isso. Tudo bem? Então não farei. Agora, Glaucio, o que é piada? Conto com suas orações. Ninguém derruba quem Deus levanta. Você vai ficar à vontade para fazer aí os seus comentários, a sua análise sobre esse discurso, Glaucio, que nós temos visto religioso, né? Um discurso teológico que permeia a história da política mundial. Inclusive daqueles, né? Lembra do Bigodão, né? Que foi apoiado por padres, apoiado por pastores. O que você vê, sem, como eu disse, juízo de valor sobre a situação, mas em relação ao moralismo defendido pelo bolsonarismo, e pode ficar à vontade também para fazer suas críticas com relação às suas falas finais. Ele foi tentar consertar a cagada e acabou borrando tudo. Ninguém derruba quem Deus levanta. Fica à vontade. Eu penso que, infelizmente, por mais que a gente tenha pessoas aqui escutando, eu vi uma frase do Maquiavel, no Príncipe, né, que ele dizia que o estado mais feliz é o estado teocrático, né, porque lá ninguém questiona o príncipe, porque lá o príncipe é colocado por Deus. Então, quando você estabelece que um governo, uma pessoa, um deputado, uma pessoa ali, ou qualquer indivíduo, qualquer homem ou mulher, foi colocado ali porque Deus quis, e você realmente acredita nisso, a tendência é que você não questione essa pessoa. Mas eu até poderia citar Rousseau, né, que ele fala que ele vai citar as escrituras ali do apóstolo Paulo, e fala que está escrito que não há poder que não emane de Deus, né? E o apóstolo Paulo, o personagem das escrituras, né, o professor José Alessandro, que já nem acredita que Paulo seja Paulo, né? Quem não conhece o canal dele vai dar uma olhada lá, vai ver o que o professor acha do Paulo no YouTube. E
Aí Rousseau respondia, mas também Deus traz todas as doenças, né, sobre a terra, e nunca Deus proibiu ninguém de ir ao médico. Então, se Deus colocou todas as autoridades, ele não me impede de questioná-las, né? Então, uma resposta, vai que Deus pôs mesmo lá, todo mundo. Tudo bem, mas e daí? Ele também pôs em você um câncer, nem por isso você não vai para o hospital, tá? Então, a resposta eu acho que tem que ser coerente em pensarmos que tudo que está ali pode ser questionado. A gente tem essa capacidade de questionar. Se é uma pessoa que é religiosa que está nos ouvindo, acredito que também aprendeu que a sua capacidade crítica também é um dom. Então, não temos que exercê-la, né? Eu acho que esse é o mínimo. Para começar, né, a explicar e para ser gentil com algumas pessoas que estão escutando que são religiosas. Mas assim, eu fico muito temeroso com relação à forma como algumas pessoas tratam o uso da religião e utilizam isso para ampliar preconceitos que nós temos na sociedade. Um deles é contra a homossexualidade, que já foi modificado o nome. Antigamente era homossexualismo e mudou-se para homossexualidade, ou bissexualidade, ou pansexualidade, ou qualquer outra sexualidade que não seja a chamada heteronormatividade, né? Ou seja, o modelo padrão que a maioria das pessoas é. Porque as pessoas utilizam isso como uma espécie de fragilidade local. É curioso ver que as pessoas que mais atacam, né, de novo, é a mesma questão do dinheiro público ali. Os que mais se dizem honestos são os que mais roubam. Os que se dizem mais moralistas são os que mais praticam elementos que criticam na própria moralidade sexual, moralidade com as drogas, com qualquer coisa. As pessoas que às vezes fazem isso e veem como normal, ou então que não recriminam isso, ou então que até acham errado alguma coisa ali na sua moralidade, mas querem realmente mudar, né? E é terrível fazer esse tipo de comparação, porque a gente está comparando coisas que não devem se arrepender ou devem se envergonhar, como a sua preferência e orientação sexual. Isso é uma coisa que que a gente tem que eliminar qualquer preconceito desse tipo da face da terra, certo? E ter a liberdade para as pessoas poderem se sentir como são em qualquer lugar do mundo. Certo? Então é difícil a gente falar disso porque a gente parece estar misturando as coisas, mas elas são bem peculiares e quem mistura isso tudo, infelizmente, são grupos religiosos, né? Mistura a ideia de alguém que está ferindo uma pessoa com a preferência sexual da pessoa e coloca tudo isso no mesmo balaio de gato, da mesma coisa chamada pecado, né? Então existe um mal supremo e o mal supremo é tudo aquilo que a igreja diz para você que é do mal supremo. E aí tem coisas ali que a moral secular diria que é mal, que faz mal para a sociedade, tem coisas que simplesmente são fatos, como a questão da preferência sexual. Então, ou a preferência por bebida, já está legalizado, né? A fumaça, não sei se é de baseado ou cigarro, mas era fumaça, né? Mas isso aí é a questão de também de um cigarro ser legalizado, mas é legalizada a bebida, não dá para entender qual é o critério desses regulamentadores aí do Estado, né? Também, o que a gente vê é que, né, em resumo, né, tem que ter todo esse cuidado para falar, para chegar ao ponto que eu quero dizer. Em resumo, a hipocrisia da situação. A pessoa, em vez de se assumir como homossexual, porque provavelmente ele não vai ser aceito na igreja, porque infelizmente a maioria das igrejas não aceitam essa condição. A maioria esmagadora das igrejas, tem igreja até que aceita, mas são uma minoria quase ínfima dentro das igrejas que criticam. Ele não pode aceitar, ele não pode expor essa condição dele, porque senão ele perde o apoio dos fiéis, que é uma condição material, não é uma condição espiritual. É uma condição desse mundo, onde ele recebe ofertas, dízimos e dinheiro dos fiéis, né? E a partir daí ele cria uma hipocrisia e ele caça o semelhante, né? Ele caça o outro homossexual como ele, para que esse não possa existir. Então, assim, é uma tristeza muito grande as condições da materialidade da vida que levam o indivíduo a fomentar um preconceito contra pessoas como ele também. Eu acho que esse é o maior ponto mais trágico. É por isso que, para mim, também não acredito que há uma divindade, que não há Alá, Jeová ou Yahvé ajudando, né? Jeová e Yahvé é a mesma coisa, mas ajudando Alá também, né? Mas aí a gente entra em outro debate, ajudando esse indivíduo de qualquer forma, né? E se estivesse ajudando, talvez esteja ajudando a revelar quem ele verdadeiramente é. E isso aí, ô Glaucio, na verdade, é sempre aquele mesmo discurso que nós já vimos na história, onde o indivíduo, na verdade, ele não tem nenhum nexo de relação com a fé, com a religião em si, e
acaba criando um discurso, uma retórica de que ele é chamado por Deus, de que Deus levantou, de que ele tem uma missão, sabendo que existe cria um monstro, um fantasma que é o outro é um inimigo, como aqui no Brasil foi se disseminando. O Brasil vai ser uma república comunista, o Brasil sofre uma ameaça comunista, porque o Brasil, olha, os comunistas querem destruir a família, querem isso, querem aquilo, as escolas, universidades e por aí vai. Tá aí, olha aí, são os anticomunistas. Olha aí, moço, olha o exemplo para a família brasileira, olha o exemplo para as igrejas evangélicas brasileiras, entende? Então, são esse tipo de coisa. Quem são os que estão destruindo? E ainda vem a público para tentar justificar. Sobre a questão do fumo, da fumaça, independente de qualquer coisa, de acordo com a moralidade cristã, com os princípios que norteiam a vida de um cristão, não vou falar tanto católico, porque existem diferenças dos procedimentos éticos, e psicológicos do católico para os protestantes. O católico, ele toma sua cervejinha, bebe, fuma o seu cigarrinho, ou seja, assume os seus condicionamentos, os seus vícios e diz: eu vou tomar minha cervejinha, eu vou fumar o meu cigarrinho, enfim. Mas o outro não, o outro diz que foi levantado por Deus, esse tipo de gente. Por exemplo, esse garoto de Belo Horizonte, esse garoto é uma farsa, pô. Esse garoto foi eleito justamente com os votos praticamente das igrejas evangélicas de Minas Gerais. Eu conversei com vários amigos meus de Minas, sabe? Então, eu tenho a certeza, porque eu vi isso. Eu conheci deputados do Rio de Janeiro que foram expressivamente bem votados e num segundo mandato a capa caiu e eles não foram reeleitos, tiveram quase, vamos colocar aqui, 600% a menos de voto, ok? Do que tiveram. Eu conheci, porque o povo acorda, o povo vai falar: pô, eu me enganei, esse cara só quis usar o meu trampolim, a minha fé, Que legado esse garoto deixou? Qual é a história dele? O que ele defendeu? Qual é o legado dele? Um estudante de direito que se formou ali em direito, não tem um histórico que tenha deixado qualquer coisa dentro de Minas Gerais. Nunca deve ter ajudado ninguém abrir uma valeta para poder tirar ali resolver um problema de enchente. Nunca deve ter participado de um mutirão social para ajudar de fato. Veio na onda bolsonarista com discurso moralista, igual paparazzi, fazendo vídeos, entrando em banheiros de escola e dizendo: olha. E aí os evangélicos, que, diga-se de passagem, eu falei, Glaucio, e aqui eu fico à vontade, aqui é meu espaço, tenho responsabilidade e dever a prestar com o público e também até com a lei do nosso país em relação aos limites da minha liberdade, é que isso é fato. Entende o que eu vou dizer aqui? E, infelizmente, em cada igreja, se você fizer uma estatística, a cada 100 pessoas, a cada grupo de 100, 90 não tem escolaridade ou uma formação qualquer. Isso aqui não é preconceito, é a realidade. Significa, quanto menos conhecimento uma pessoa tiver, mais, infelizmente, ignorante ela será e, portanto, será passiva de ser vítima de qualquer um que apareça com um discurso de moralização, de ética. Então, o que a gente está vivendo, de fato, é uma inversão dos valores.